Graça e paz a todos os irmãos da Quarta Igreja Batista em Conceição de Macabu, alunos, líderes e professores da EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Elias Azevedo de Souza e quero agradecer o convite da irmã Marlete para ministrar aos amados a lição de número 13, último estudo da revista Esperança em Tempo de Quarentena. Quero deixar aqui um grande abraço ao nosso amigo Pastor Enete e a todos os seus pares de diretoria. Que Deus abençoe cada aluno e cada professor e líder da EBD. O tema da nossa lição é certeza do amanhã. E o nosso texto áureo está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que Deus abençoe e aplique esse texto lido em cada coração, em cada aluno da EBD. Tem uma frase que diz: o amanhã pertence a Deus. Viva o hoje, na esperança de um amanhã melhor. Mas enquanto o amanhã não chega, precisamos conhecer as atitudes a serem tomadas hoje. Eu quero apresentar nesse estudo 3 atitudes a serem tomadas enquanto o amanhã não chega. Podemos resumir essas 3 atitudes em 3 palavrinhas: investimento, prevenção e firmeza. Guarde bem essas 3 palavras: investimento, prevenção e firmeza. Vivemos tempos de restrições, tal qual vivia Israel sob dominação estrangeira em cativeiro babilônico. No capítulo de número 29, o povo deixou de honrar a Deus, menosprezou a palavra de Deus, serviu e adorou falsos deuses, prostituiu a fé e a disciplina veio. Este verso, Jeremias 29, versículo 11, ele vem no contexto de uma mensagem chocante do profeta Jeremias. Deus interrompe os planos do seu povo e vira os seus sonhos de cabeça para baixo. Apesar do povo ter abandonado Deus, Deus nunca o abandonou, mas uma vez lhe estendeu a mão. Tudo na vida tem um propósito, e Deus revela o seu propósito a Israel através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias no capítulo de número 29. Todo sofrimento vai passar. Existe um amanhã garantido dentro da vontade de Deus e também da bondade de Deus. É o alvorecer da esperança. Enquanto o dia da vitória não chega, algumas atitudes precisam ser tomadas hoje. O contexto da carta que o povo
recebeu na Babilônia desafia-os à certeza do amanhã. Olhando Jeremias 29:11 fora do seu contexto, ele aparece em placas de versículos bíblicos comercializadas no sul dos Estados Unidos. Aparece também no Facebook e até em tatuagens, como uma decoração de casa ou em postagens de mídia social. Lamentamos o seu uso fora do contexto. Muitos entendem que Deus, neste versículo, está a favor dos nossos planos e do nosso estilo de vida. Alguns pensam, se tivermos confiança e seguirmos o nosso coração, é claro que Deus nos abençoará. Visto dessa maneira, não se trata do profeta Jeremias, mas de um deísmo terapêutico moralista. Deísmo, na teologia, é a crença de que Deus criou tudo e deixou ao del da sorte. Cada um faça o que quiser da maneira como ele bem entende. E não é assim o contexto real desse versículo de número 11. Precisamos entender o seu contexto. O povo foi levado cativo para a Babilônia e alguns foram deixados para trás em Jerusalém. Ficaram aqueles que foram deixados para trás ancorados em torno do templo. Presumiam que a sua fortuna relativa era um sinal de que Deus era ao seu favor. Os que haviam sido levados eram vistos como debaixo da maldição de Deus. O Deus de Israel lhes parecia distante e sentiam-se como se tivessem sido arrebatados das promessas de Abraão. Jeremias diz, no entanto, que o julgamento de Deus cairá sobre Jerusalém e os propósitos de Deus serão desenvolvidos por meio dos exilados. Para a liderança em Jerusalém, esta é uma mensagem irritante e eles buscam profetas que dirão que a paz virá logo, logo. Para os exilados, a mensagem também não é alegre, pelo menos no curto prazo. Em sua carta, Jeremias comunica a eles que o seu retorno do exílio não acontecerá durante aquela geração, de modo que eles deveriam criar novas vidas na Babilônia. Jeremias 29:11 deve ser lido no contexto de todo o livro de Jeremias, e o livro de Jeremias no contexto de toda a história de Israel. E todo o livro de Jeremias e toda a história de Israel devem ser lidos no contexto dos propósitos de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês se lembram das 3 palavrinhas? Investimento, prevenção e firmeza. A primeira atitude a ser tomada enquanto o amanhã não chega é investimento.
invista no presente, versículos 4 ao versículo de número 7. Certeza que motiva investimentos no presente. Foi essa a orientação de Deus aos cativos: edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Multiplicai-vos, procurai a paz da cidade e orai por ela. Independente do que estamos vivendo hoje, não podemos perder de vista o futuro. Precisamos focar além dos problemas atuais e confiar no Senhor. Precisamos focar além dos problemas do momento, das restrições do presente momento. Salmo 125, versículo 1 declara: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O povo precisava reagir e construir a base ou as bases para o futuro revelado por Deus. O povo exilado estava marcado por revolta e ausência de expectativas. Eles não podiam ficar presos ao passado de revolta, ódio e vingança. O povo não podia agir como se tudo tivesse arruinado. Eles conheciam o poder restaurador de Deus. O povo precisava investir em uma vida de oração, orar por aquela terra de servidão, pelos adversários e promover a paz daquela cidade. Era o que eles tinham no momento. Deus estava preparando o seu povo para um novo tempo. Quando investimos na vida espiritual, conseguimos vencer o medo. Não importa a situação que temos vivido hoje, aprendamos com as circunstâncias, com os nossos erros, para não mais repeti-los, e tiremos o melhor de cada situação. Invista no presente. Precisamos focar além dos problemas e confiar no Senhor. Invista na oração, em uma vida de oração. Invista na sua vida espiritual, sem perder de vista o futuro. A segunda atitude a ser tomada, enquanto o amanhã não chega, é a palavrinha prevenção. Versículos 8 e 9. Tem uma frase que diz que prevenir é melhor do que remediar. Previna-se dos proclamadores de mensagens falidas. Não vos enganem os profetas que estão no meio de vós. Eles profetizam falsamente. Desde o Éden, mensagens falidas são colocadas diante da humanidade. Fake news são divulgadas. Quando Jeremias profetizou a devastação de Jerusalém, o povo levado cativo reagiu contrário ao profeta e à sua profecia. Nesse tempo, vários impostores se levantaram com mensagens atraentes ao povo,
dizendo que isso não era bem assim, que logo, logo isso passaria, eles retornariam. Exemplos de proclamadores de mensagens falidas. Ananias, está em Jeremias 28, 1 ao 4, Acabe, Zedequias e Semaías, Jeremias 29, 21, 31 ao 32. A mensagem do falso profeta parece ser verdadeira. É atraente, é agradável, é cheia de esperança, mas não passa de ciladas, veneno para a alma e deformação para a fé. É o perigo das coisas fáceis. Não deis ouvidos, Jeremias 23, 16. O povo precisava aprender a ficar atento, voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores. Precisa ter os pés no chão, firmeza na fé e certeza no amanhã, para não ser devorado, enganado pelos lobos. Só existe uma fórmula para se proteger desses falsificadores da palavra de Deus. É o conhecimento bíblico. O povo de Deus estava sendo destruído no passado porque lhes faltava o conhecimento. Faça como os bereanos, lá do Novo Testamento, do livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Tudo que era dito sobre a palavra era conferido por eles na palavra para ver se era assim mesmo. Permaneçamos firmes na nossa lealdade ao Senhor e à sua palavra. Que nenhum falso profeta nos engane, que profecias amenizando as restrições do presente não façam a nossa cabeça. Mesmo que a palavra do Senhor nos pareça dura, Ele sabe o que eu e você precisamos. A palavra de Jeremias, através dessa carta ao povo de Israel, era dura. Olha, vocês não precisam se preocupar. Esse exílio babilônico não vai acabar amanhã e nem da noite para o dia. São mais de 70 anos. Uma geração vocês vão ficar exilados. Então vocês não podem ficar amargurados, lamentando e chorando a cada dia ou dando ouvido a falsos profetas que pedem para que vocês cruzem os braços, porque Deus vai providenciar uma saída em 24 horas e vocês ficam aí sem lidar no seu dia a dia. Vocês precisam cultivar a terra, vocês precisam cuidar da família de vocês, vocês precisam viver uma vida de oração, vocês precisam orar pelo local onde vocês estão na Babilônia, para que haja paz, para que vocês possam ali viver a vida de vocês, porque vocês vão viver toda uma geração ali. A terceira atitude a ser tomada enquanto o amanhã não chega é a atitude de firmeza. Versículos 10 e versículo de número 11. Nos firmamos no Deus da promessa. Passados 70 anos vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra. Deus garantiu ao seu povo o retorno à sua terra. Creia no Deus de promessas e nas promessas de Deus.
pois elas se cumprem. Naquele momento de dor e vergonha, uns ouviram falsos profetas, outros não queriam ouvir nem Jeremias, nem os falsos profetas. Mas havia também aqueles que necessitavam ouvir que, embora em terra estranha, não estariam sozinhos. Embora estejamos vivendo hoje tempos de restrições devido à pandemia, nós também não estamos sozinhos. O Senhor está presente, o Senhor está conosco. Os que edificam as suas vidas firmados nas promessas do Senhor nunca terão os seus sonhos frustrados. Não somos diferentes do povo do Senhor no passado. Também temos pecado, andando por caminhos tortuosos e algumas vezes até distantes de Deus. Também somos disciplinados por Ele, mas somos filhos e herdeiros de suas promessas. Quando tudo parece impossível, lembremo-nos da promessa do Senhor em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nosso Deus tem um ótimo pensamento ao nosso respeito. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar suprimento das nossas necessidades, Ele quer trazer a paz para nosso coração, para nosso dia a dia, Ele quer nos dar a esperança de um futuro glorioso na sua presença, mesmo que esse futuro não se cumpra aqui na face da terra, mas ele se cumpre nas mansões celestiais em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em tempos de restrições, o melhor caminho é revisar as práticas de vida, manter esperança e assumir um compromisso com o Senhor. Não desanime. Não se deixe levar por mensagens falidas, por falsos profetas, e nem se esconda da vida. Procure retirar o melhor de cada situação. Depois da tempestade, vem a bonança. Mas até para vivermos os dias de bonança, é preciso ânimo, é preciso força e é preciso fé. Deus tem um plano maravilhoso para você, meu irmão, meu amigo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este plano não é para a sua destruição, mas é para o seu bem-estar. Os seus planos podem se evaporar, os seus sonhos podem ser esmagados, a sua vida pode acabar, mas o Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos o levantará junto com ele. Como podemos saber disso? Da mesma maneira que os exilados dos velhos tempos, não olhando para a condição presente, mas olhando para a palavra de Deus, para as promessas de Deus que não tardam e nem falham. Elas se cumprem no tempo do Senhor. Jeremias 29:11 se aplica a você e se aplica a mim.
se aplica a você se você está em Cristo. A passagem não promete a você o tipo de futuro que a cultura americana valorizava. A curto prazo pode ser que você sofra, mas a longo prazo o seu futuro é endossado por Cristo. Esse é um futuro para o seu bem-estar e não para o mal. Um futuro de esperança, não um futuro de desespero. Que Deus nos abençoe e nos prepare para vivermos este tempo de restrições. Não importando se essas restrições vão durar pouco tempo ou muito tempo. O importante é crer na palavra de Deus, é investir em uma vida de oração e também cuidarmos da nossa vida espiritual, desenvolver as atividades do dia a dia da melhor forma possível, mesmo vivendo com algumas restrições no presente. E também colocando sempre no coração a nossa confiança em Deus e sabendo sempre o que Deus pensa de cada um de nós. Ele tem ótimos pensamentos ao nosso respeito, pensamentos de nos abençoar, de suprir as nossas necessidades, de nos dar a devida paz e também aquele final que nós almejamos, que é estar com Jesus nas mansões celestiais e desfrutar desta comunhão celestial e deste momento de gozo na glória com o Senhor. Esta lição é muito importante e conclui com chave de ouro o nosso trimestre. Que Deus abençoe todos os colaboradores da 4ª Igreja Batista em Conceição de Macabu que estão transmitindo as lições da Escola Bíblica Dominical para cada um de nós. Que Deus esteja cada dia dando sabedoria, motivação e também que eles possam a cada dia fazer um coro com aqueles que ouvem e com aqueles que estão aplicando essas lições no seu dia a dia. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por esta lição tão preciosa que falou profundamente aos nossos corações. Que ela seja aplicada em nossas vidas e que possamos extrair ricas lições para o nosso dia a dia. Que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando, nos guardando e nos direcionando neste tempo de restrições. Que a nossa vida seja uma vida de oração, uma vida de cuidado com a nossa vida espiritual. E também, ó Deus, que sejamos solícitos à Tua palavra, que a nossa vida não seja moldada pelos profetas, entre aspas, deste tempo, mas sim pela Tua palavra. Que tudo o que ouvirmos seja conferido e ratificado pela Tua palavra, porque ela é viva, verdadeira, eficaz e sempre atual. Que o Senhor esteja sempre nos abençoando em cada etapa do nosso viver diário. Que nesse período de restrições, a Tua mão esteja sempre presente conosco, ó Pai. E se for do Teu querer e da Tua vontade, que haja uma vacina eficaz para que sejamos imunizados, ó Pai, desta pandemia. Contudo, ó Deus, seja feito o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Que Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.